Depois de anos investindo em Apple, eu finalmente vendi minhas ações. Será que foi um erro ou a decisão mais inteligente que eu já tomei? Eu comecei a investir na empresa em maio de 2020. Nessa época o preço da ação estava R$ 180. Depois disso eu voltei a comprar ações de 2022 e nas quedas de 2023, nessa época aqui eu enchi o carrinho, comprei uma, duas, três vezes. Em janeiro de 2025 eu vendi metade das minhas ações. Ao todo, eu ganhei aí mais de R$ 700 nesses 5 anos investindo na empresa, uma rentabilidade aí de mais de 122%. A Apple sempre foi considerada uma das melhores empresas para você investir, mas algo mudou. Eu vendi metade das minhas ações e eu vou te mostrar sinais que ninguém está percebendo. Ao investir em empresas e nunca mais vender, o principal desafio é entender a durabilidade das suas fortalezas, dos seus pontos fortes. Ou seja, o que faz essa empresa ser melhor do que as outras, o que protege essa empresa da concorrência. E quando a gente olha para as fontes de receita da Apple, a gente pode ver que a empresa é magnífica, não tem como, contra fatos não há argumentos, não tem como contrariar. Essa é uma das melhores empresas, ou foi uma das melhores empresas nos últimos 10, 20 anos, isso aí sem sombra de dúvida. Mas quando a gente olha para as fontes de receita da empresa, a gente pode ver que o principal, o carro-chefe da empresa é o iPhone. Se a gente ocultar as outras fontes de receita da Apple aqui, a gente vai ver que o iPhone corresponde à maior parte da receita da empresa. E qual que é o problema com tudo isso? O iPhone ainda assim é o carro-chefe da empresa. A receita por serviço está aumentando, mas é apenas uma pequena parte da receita da empresa. E lembra que eu falei que a maior dificuldade de investir em uma empresa por muitos e muitos anos é entender a durabilidade das suas fortalezas? No caso da Apple, a fortaleza dela é o iPhone, o branding, a marca Apple, a marca iPhone, e que parece ter atingido um pico. As vendas de iPhone não crescem mais, a empresa não inova mais, não existe muita diferença de um iPhone para o outro para incentivar as pessoas a comprarem. A questão é, até quando a Apple vai continuar dominando? Até quando? Quando surgirá uma nova forma de se acessar a internet? Antes eram os telefones normais, depois vieram os smartphones, na qual a Apple dominou. E qual que vai ser a próxima revolução? Talvez os óculos? O Facebook está produzindo um óculos também. Vai surgir uma outra empresa, a Apple vai conseguir lançar o seu modelo de óculos de realidade virtual e conseguir continuar dominando o mercado? Há muitas questões, há muitas perguntas e a maioria delas sem resposta. E é por isso que eu decidi vender metade das minhas ações. Há um mês atrás, eu gravei um vídeo. É por isso que estou vendendo minhas ações da Apple. Nesse período, as ações da empresa chegaram a valer $220. Quando eu gravei, estava $256, chegou a bater $220, uma queda aí de mais de 10%. Nos últimos dias, deu uma leve recuperada, mas a minha posição, eu não estou aqui para tentar prever o futuro, para onde as ações vão daqui 5, 10, 20 dias, um mês, um ano. Essa não é a minha intenção aqui. A minha intenção é mirar no futuro. Qual que é o futuro da empresa? A maior dificuldade ao investir é entender a durabilidade das fortalezas da empresa. Uma vez que você entende isso, você investe nessa empresa e você pode ficar tranquilo. Você não precisa nem abrir o home broker da corretora. Independente da variação, você sabe que você fez um bom negócio. E daqui 5 anos, você volta a analisar a empresa e ver se você fez um bom investimento. Se a empresa aumentou as receitas, aumentou o fluxo de caixa, aumentou o lucro por ação. Antes disso, qualquer coisa antes disso é apenas especulação. E eu não faço especulação. Eu analiso a empresa e eu tomo uma decisão com base na minha análise. Então o objetivo aqui não é tentar adivinhar, eu sou o rei, eu sou o melhor, eu gravei um vídeo e as ações da Apple desabaram. Não, longe disso. Essa não é a minha intenção. A minha intenção é mostrar simplesmente que, na minha visão, existem muitas perguntas em relação ao futuro da empresa e poucas respostas. E como eu sou um investidor que analisa os fundamentos, eu prefiro ficar de fora. Em partes, eu ainda continuo com 50% das minhas ações. Se as ações da empresa continuarem subindo, eu ainda ganho. Mas se caírem, eu tirei uma parte, tirei o lucro
e investir em outras empresas. É sobre isso que eu vou falar agora. Mas a questão é o que eu fiz com o dinheiro da venda. Não adianta nada você investir, você vender só por vender para deixar o dinheiro parado. Melhor deixar o dinheiro investido na empresa. O que eu fiz com esse dinheiro, com as vendas da Apple? Bom, eu dividi o dinheiro que eu vendi das ações em 3 ações: Google, Microsoft e Salesforce. E por que eu fiz isso? Empresas de hardware, como a Apple, como a Nvidia, essas empresas normalmente dominam, mas dominam por um certo período de tempo. De tempos em tempos, uma nova tecnologia surge e normalmente essas empresas são engolidas. Já empresas de serviço, dificilmente você consegue superar uma empresa de serviço. Essas empresas normalmente duram décadas. Um exemplo é a Microsoft. Um exemplo bom que eu acredito que vai ser é a Salesforce. Outro exemplo é o Google. Para você superar essas empresas, teoricamente o governo teria que intervir por monopólio de tão boa que essas empresas são. E é por isso que eu dividi o dinheiro que eu vendi das ações em Apple, em Google, Microsoft e Salesforce. Eu já tinha uma posição nessas 3 empresas, eu só aumentei a minha posição. Novamente, eu não estou aqui falando que daqui a um mês as ações da Apple vão desabar e do Google, da Microsoft, da Salesforce vão disparar. Longe disso. Na verdade, eu não tenho nenhum controle sobre isso e quem te falar que sabe para onde as ações vão ir daqui a uma semana, um mês, está mentindo. As ações no curto prazo são completamente eventos aleatórios, não há como prever. Mas no longo prazo, se a gente voltar aqui, a gente vai ver que as receitas da empresa dispararam nos últimos anos e, consequentemente, as ações, a cotação da empresa disparou. E a minha previsão que nos próximos anos é que a receita dê uma estagnada até surgir uma grande inovação. E eu não sei se a Apple vai ser capaz de conseguir vencer essa próxima revolução. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver interesse, eu deixei um link na descrição. Mentoria, e-books gratuitos, e-books pagos. Se você quiser ter um conteúdo avançado, é só acessar. Esse foi o vídeo de hoje. Valeu, falou e tchau.